Bom dia a todos. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós hoje tivemos assim algo diferente, que normalmente nós estamos reunidos na igreja, cultuando ao Senhor, aprendendo mais na escola bíblica dominical. Mas em tempos de crise, em tempos de coronavírus, nós precisamos obedecer às autoridades, às instruções e nos protegermos, porque esse tempo vai passar. Mas enquanto essa situação toda está aí perdurando, nós precisamos de algumas estratégias para nos fortalecermos espiritualmente, porque isso é fundamental para nós. Nós não podemos nos acovardar, nos entristecer e deixarmos de nos alimentarmos espiritualmente. Nós somos seres espirituais e precisamos da palavra de Deus, da oração, da comunhão. Precisamos realmente fortalecer essa natureza e, para tanto, o estudo da palavra é algo básico, fundamental para nós. Por isso, nesta manhã, eu me propus a trazer um breve estudo. O estudo da palavra de Deus vai durar menos que 20 minutos e não será nada novo para vocês. Nada novo, é algo básico para todo cristão. Mas, queridos, eu estou trazendo esse algo básico porque, infelizmente, ao longo da caminhada, muitos se esquecem dessa lição básica e aí deixam de crescer espiritualmente porque não entendem da dimensão do que é ser um ser espiritual. Por isso que nesta manhã a minha proposta é falar sobre o tema Quem eu sou agora. E eu pergunto para você, quem você é agora? Quem você é? Nós todos precisamos saber quem nós somos. Meus amados, a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, você passou a ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz, e esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar, diz que nós nascemos de novo. Nascemos agora da vontade do Pai. Não nascemos simplesmente da vontade de um pai terreno e uma mãe terrena. Nós nascemos agora do Pai Celestial. E esse nascimento é marcado pelo começo de uma nova história de vida. Você passou a ser filho de Deus. Filho de Deus. A palavra de Deus em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, dizem assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra também diz em 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, queridos, nós tivemos o poder, quando tivemos esse encontro com Jesus, Deus nos deu esse poder de nos tornarmos filhos dele, filhos adotivos de Deus. Então, nascemos de novo, somos uma nova criatura. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E nós, ao longo da nossa caminhada nessa terra, estivemos carregando um morto. E esse morto era nós mesmos. Durante muito tempo eu carreguei um morto, que era eu mesmo. Era a minha natureza espiritual que estava morta. Mas a partir do momento em que eu encontrei Jesus Cristo, me encontrei com Ele, então eu nasci de novo. E a partir daí, meu espírito foi vivificado. Então me tornei uma nova criatura. E tendo o espírito vivificado, me tornei também filho de Deus. Essa é a lição básica. Então nós precisamos entender que somos seres diferentes. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo.
Queridos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, por isso somos seres espirituais. A palavra de Deus diz para não nos pormos sobre um jugo desigual com os incrédulos. Sabe por que isso? Porque você é um ser diferente. O incrédulo é aquele que ainda não nasceu de novo, ainda não é um ser espiritual porque o seu espírito está morto. Mas você é um ser espiritual porque um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus e o Espírito Santo veio sobre você e vivificou o seu espírito. Por isso, você é um ser diferente. Entenda isso. E isso precisa estar realmente guardado dentro do seu coração e tendo na sua mente, para que você possa caminhar diante dessa vida de uma forma em que você entenda que agora você é um cidadão do céu que mora na terra. Então você precisa viver voltado para o céu, porque você é um ser espiritual, você é um filho de Deus e um dia vai morar eternamente com esse Deus, que é o nosso Pai. Mas, queridos, como eu disse, e é o segundo ponto, nós recebemos o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João 14, versos 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse texto, ele nos fala sobre esse Consolador que vai ficar conosco para sempre, que é o Espírito da verdade, o Espírito de verdade. E habita conosco e estará em nós, então estará para sempre. O Espírito Santo habita na sua vida. E quando é que esse Espírito começa a habitar na sua vida? A palavra de Deus em Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, respondido positivamente ao convite do Senhor, a palavra está dizendo que nesse exato momento você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Significa que você recebe o Espírito Santo de Deus no ato de conversão, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Nesse momento que o Espírito Santo passa a habitar em você. Você é corpo, alma e espírito. Antes, espírito morto. Agora, espírito vivificado. Você agora passou a ter vida. Você agora é um ser completo. Mas há uma informação aqui preciosíssima nesse verso. Está dizendo que nós fomos selados com o Espírito Santo. Significa, queridos, que nós somos propriedade de Deus. Eu quero dizer para você que você agora não pertence mais a você mesmo. Você entregou a sua vida a Ele, então a sua vida pertence a Ele. Pertence a Deus, queridos. A sua vida é dele. Você é propriedade dele. Para a gente entender melhor essa questão do selo, eu quero aqui trazer uma ilustração. Não é uma comparação, mas é para o melhor entendimento. Quero dizer para você sobre um fazendeiro que trabalha com gado. Ele compra um lote de gado. Para que ele tenha mais segurança de que as pessoas entendam que esse gado pertence a ele, ele produz um ferro com as suas iniciais do seu nome, coloca no fogo e quando está em brasa viva, ele marca esse animal, ele queima o pelo desse animal, então ele sela, certo? Ele sela, para que todos saibam que este animal pertence a este fazendeiro. Com Deus acontece que Ele enviou o Espírito Santo. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, então nós somos selados. O Senhor, o Espírito Santo, nos sela. E Ele não sai mais de nós.
Então nós estamos selados, mas nós precisamos ter o entendimento do que isso representa, queridos. Isso é algo muito sério, porque o Espírito Santo passa a habitar na sua vida e existe a possibilidade de você entristecê-lo. Então, a palavra de Deus em Efésios 4:30 diz para não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, existe a possibilidade de você entristecer o Espírito Santo. Mas você não deve fazer isso, porque você vai entristecer alguém que mora dentro de você e que não vai sair de você, porque existe uma promessa, ele selou você e ele espera que você alegre o coração dele. Então, quando você faz alguma coisa de errado, quando você peca, você entristece o Espírito Santo. Ele habita em você, ele sela você, ele é a garantia de que você um dia vai para o céu. Só vai para o céu quem tem o Espírito Santo, queridos, quem está selado. Ele é a garantia de que você está salvo. Ele não sai, por isso você tem a salvação eterna. A garantia é a certeza, tenha a certeza de que você é um salvo por conta do Espírito Santo, não porque você é bonzinho ou coisa parecida, mas porque o Espírito Santo selou o seu espírito. Você hoje tem vida espiritual e você vai morar com Deus para sempre. Mas você precisa alimentar a sua natureza espiritual. Você não pode viver da mesma forma como você vivia antes. A sua natureza espiritual é viva. João, capítulo 3, verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, esse Espírito Santo, ele vem para lhe ensinar, ele vem para te ajudar na sua caminhada. E você precisa se submeter. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa que você precisa obedecer. Se você obedecer, você vai vencer as tentações, você vai se manter numa vida de pureza, você vai se manter numa vida de comunhão plena com o Senhor, você vai ter uma vida progressiva, vai melhorar a cada dia, você vai rejeitar as obras da carne e vai assimilar o fruto do Espírito, e assim você vai caminhando gradativamente, melhorando. Não será perfeito neste mundo, não será nenhum de nós, mas nós precisamos buscar essa perfeição a cada dia, que é o fruto do Espírito. Precisamos absorver cada fruto. Então, para que nós nos pareçamos cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo. Para isso, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa estar em comunhão. Você precisa se utilizar da ferramenta maravilhosa que se chama oração. Você precisa, queridos, a todo instante buscar hábitos que são elementares para o seu viver. O jejum é algo que precisa ser realmente colocado em prática. Se você nunca fez na sua vida, experimente. Nem que seja por 1 hora de relógio, se assim o seu limite, mas que o faça. Porque, queridos, nós precisamos nos fortalecer cada dia mais. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir no dia mau. Nós precisamos a todo momento entendermos daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Portanto, vamos buscar uma vida de mais temor ao Senhor. Precisamos mais alimentar a nossa natureza espiritual. Infelizmente, muitos não dão a mínima para isso. Nós temos hábitos que são elementares na nossa vida, no cotidiano. A nossa natureza humana, ela é alimentada, ela é cuidada. Todos os dias nós tomamos banho, nos vestimos bem, nós nos alimentamos de manhã, meio-dia, de noite, nós dormimos, enfim, tudo isso são cuidados que nós temos com a nossa natureza humana. Mas eu lhe pergunto, será que você tem tido o mesmo cuidado com a sua natureza espiritual? Busque isso, queridos, reflita sobre isso.
Há uma situação em que muitos me procuram e aí dizem assim: ô pastor, não estou mais sentindo a presença de Deus. Ô pastor, não estou mais arrepiando. Ô pastor, ô isso ou aquilo, e começam a reclamar de que não estão bem espiritualmente. E aí eu faço algumas perguntas básicas, como essas que eu acabei de colocar aqui, sobre práticas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão, enfim. E nós vemos que essas pessoas não estão orando, né? Não estão orando habitualmente, não leem a palavra, tem a Bíblia lá aberta, certo? Mas na verdade não fazem uso, só levam a Bíblia para passear, vai junto, é a companheira de ir para a igreja e retornar para casa, mas na verdade não é usada, não é utilizada, não é meditada nela, certo? Aí nós vamos percebendo que essa pessoa está uma coisa chamada síndrome do afundamento. A síndrome do afundamento, ela é apresentada num livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. É um livro muito interessante. E essa síndrome do afundamento, ela é baseada em algo que aconteceu nos Estados Unidos, quando alguém saiu na sacada do prédio, olhou para baixo e na rua viu que todos os carros caíram num grande buraco, ou seja, a rua afundou. E todos os carros caíram naquele buraco. E foram então investigar. E o geólogo descobriu que havia um lençol freático que passava por baixo daquela rua, né? E ele parou de passar por baixo da rua. Não tinha mais água, secou. E com o tempo, a terra se enfraqueceu e não suportou mais o peso. Então ela afundou. Queridos, é isso que acontece com as pessoas que não se alimentam espiritualmente. Elas acabam afundando espiritualmente. Elas acabam numa situação em que a sua vida espiritual se enfraquece e muitos cometem tantos pecados por conta do enfraquecimento da sua natureza espiritual, porque deixaram Deus de lado, porque deram atenção às coisas deste mundo e a natureza humana foi se sobrepondo sobre a natureza espiritual. Não é possível isso, queridos. Por isso, precisamos cuidar da nossa natureza espiritual. E eu quero finalizar dizendo que há uma informação que já é básica, eu já falei praticamente, que agora nós temos essas duas naturezas, humana e espiritual. E você precisa fortalecer a sua natureza espiritual para que ela vença todos os dias. Porque todos os dias o pecado vem, mas nós precisamos resistir à tentação e vencer. E, por último, somos formados de corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a palavra diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, que sejamos conservados irrepreensíveis, porque Jesus está voltando. E em momentos como esse, em que nós estamos passando, nós estamos vendo que os tempos estão se cumprindo. Você está preparado? É hora de pensar muito sobre isso. Mas não só pensar agora, mas você tomar uma decisão. A decisão de que você, a partir de agora, vai se tornar uma pessoa espiritualmente melhor. Você vai ser alguém que vai buscar ter uma vida devocional de fato. Você vai buscar cuidar da sua família, mas da vida espiritual da sua família. Você vai ser aquele atalaia que o Senhor espera que você seja, para que você possa, de fato, ganhar os seus, para que a promessa se cumpra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra na sua vida e na vida de toda a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo maravilhoso na presença dele e que você possa aproveitar bastante desse estudo. É o meu desejo e a minha oração. Deus abençoe
Muito obrigado a todos. Um bom dia.